Sem sombra de dúvidas, esse foi o melhor episódio da temporada até agora. Ele não só confirmou a origem assustadora daquelas criaturas lá no lago, como trouxe respostas diretas sobre as reencarnações do Jade e o motivo de todas elas terem falhado em salvar as crianças Anhui. Então fica comigo porque as peças finalmente começaram a se encaixar. Porque esse quinto episódio da quarta temporada acaba de mostrar que a ameaça mais letal para o Jade e para a Tabitha já está dormindo ao lado deles na cidade. Eu já quero começar tirando o elefante branco da sala e mostrando pra vocês a cena que me chamou a atenção lá do lago. Porque o Roger passou a série inteira reclamando e agindo como um NPC, e no momento em que ele realmente decide virar um protagonista e puxar aquela corda, a cidade cobrou o preço. O Fatality que arrancou a mandíbula dele foi brutal, mas entregou também a confirmação que lá na primeira temporada o Nathan estava certo. Porque Fromville tem o poder físico de materializar os piores medos e pesadelos das pessoas. Aqueles espantalhos com a boca costurada e sem fazer nenhum barulho eram os bonecos de infância da Tabitha ganhando vida. E o que me chamou a atenção nessa dinâmica deles foi a Tabitha descobrir que eles morrem com uma simples facada usando o totem. Vimos que depois disso outro espantalho simplesmente olhou aquela situação, deu meia volta no estilo Teletubby e vai embora. Para mim, uma prova de que as criaturas em From não são os chefões do jogo, mas sim testes para ver quem tem coragem de enfrentar o próprio medo. Só que enquanto os adultos lidam com os monstros, as crianças mostram os estragos reais da cidade. E eu preciso falar sobre a Tabitha chamando o Ethan de pequeno professor, porque sinceramente, a não ser que ela esteja falando de inteligência puramente literária ao ler os livros do Voo da Grande Crominóculo, essa foi a maior ironia do episódio, porque o Ethan se coloca em perigo o tempo todo, acreditando que tudo ali em From é uma grande aventura que ele já leu nos seus livros. E nesses diálogos uma coisa fica muito clara para mim: a dona entrega mais segurança e conforto maternal para ele do que a própria mãe. Talvez isso justifique aquela decisão bizarra dos roteiristas da Tabitha deixar uma carta para a dona cuidar das crianças e se arriscar entrando na árvore de garrafas. E falando em trauma parental, que inclusive aparece diversas vezes em From, como por exemplo o Boyd Wells, a Tabitha e a Julie, o Kenny e o Bianquian, a cena que o Henry aparece bêbado tocando piano para mim é de cortar o coração, mas diz muita coisa nas entrelinhas, porque ele acabou de descobrir que a esposa foi devorada por uma criatura com um sorriso macabro. É sem dúvidas o fim do poço do luto, mas o olhar do Victor ao ver o pai daquele jeito não foi de surpresa. Pelo contrário, foi de familiaridade. Então, para mim, aquilo indica que o Henry já tinha problemas com bebidas antes mesmo de perder a família lá nos anos 70. Então, duas coisas podem ser verdade ao mesmo tempo. Ele é um pai que ama o seu filho, mas também é um homem quebrado que foge da dor usando o álcool como subterfúgio. Só que, como que eu disse anteriormente nesse vídeo, fugir da dor é exatamente o que pode matar todo mundo ali se eles não acordarem. Mas antes de eu revelar como a Sofia vai usar a própria cidade como arma para aniquilar os nossos protagonistas, eu venho aqui pedir humildemente o seu like. Eu criei esse canal porque eu queria conversar sobre a série com mais e mais pessoas, então seu comentário é muito importante para mim. Eu com certeza quero ler o que você achou do episódio e também das minhas teorias nesse vídeo. Lembrando que agora tem um botãozinho chamado Hype que ajuda demais o vídeo a ser entregue no YouTube e também me ajuda a crescer dentro da comunidade. Confere se você já é inscrito, porque 70% das pessoas que assistem esse canal não são inscritas. Eu não consigo entender isso. Então me ajuda aí, eu agradeço vocês de coração e bora de novo pro vídeo. Cara, a Sofia espiando atrás da porta enquanto o Randall e a Julie começam a brigar, com a Julie tentando usar os livros para justificar ser uma caminhante ali, uma story walk, né? Mostrou ainda mais a motivação do Homem de Amarelo, porque se você reparar bem, ele parece que gosta da discórdia, parece que ele se alimenta dela. E quando a Marielle tem aquela convulsão bizarra com as correntes apertando ali a mente dela, a Sofia não esboça um pingo de medo, um pingo de receio, não esboça uma reação condizente com o personagem que ela está interpretando ali. Muito pelo contrário, ela chama a Marielle de profeta. Então, juntando tudo isso com algumas falas sobre o Velho Testamento que a Sofia disse em outros episódios, eu
fico na impressão que ela tem uma vibe muito Antigo Testamento, aquela energia punitiva, e ela não precisa ali destruir a cidade com as próprias mãos. Juntando isso ao restante do episódio, a pergunta que não quer calar é o que vai acontecer quando a Sofia contar para a cidade inteira que o Jade e a Tabitha são o motivo daquelas pessoas terem sido puxadas para Fromville. A série já demonstrou em outras temporadas, inclusive pelo Roger, que foi de arrasta nesse episódio, que as pessoas ali não têm lealdade. E quando eles descobrirem que são danos colaterais do resgate das crianças Anhui, a Sofia vai liderar uma verdadeira caça às bruxas. E o povo, nesse caso, vai fazer o trabalho sujo por ela. O que nos leva, na minha opinião, para a melhor sequência do episódio: a jornada mental do Jade. O detalhe dele falando francês com o menino de azul foi brilhante para mim, conectando com a infância real do personagem. Nós descobrimos que quando a avó dele morreu, ele passou o dia inteiro tocando violino porque sabia que no segundo que ele parasse de tocar, a realidade iria desabar e ele teria de encarar a perda. E a construção do personagem do Jade desde lá da primeira temporada gira em torno disso, de aceitação. Ele foi um dos personagens que mais se recusaram à realidade de From. Aliás, ele já chega meio chapado na cidade, o que pode sugerir que mesmo com a justificativa de sucesso, ele se drogar tem a ver com fugir da realidade e da dor a vida inteira. Mas aqui ele foi o oposto da Tabitha, aqui que eu digo, né, nessa construção aqui de cenas, porque ele encarou o medo, ele bebeu o sangue do crânio e abraçou a dor. E aqui se confirma uma teoria que muitas pessoas já tinham dito, inclusive eu trouxe aqui no canal, de que o soldado da Guerra Civil, o homem esmagado pela pedra, o Christoph, todos são reencarnações anteriores do próprio Jade. E aqui fica claro que todos falharam em salvar as crianças Anhui. E o pior, nós vimos o Christoph com a garganta cortada, o que sugere fortemente que ele não foi morto por um monstro aleatório. Ele provavelmente foi morto pelos próprios moradores do ciclo dele quando a verdade veio à tona. E é por isso que o menino de azul diz pro Jade não beber do sangue, porque as respostas sempre vão vir embrulhadas em verdades dolorosas. A história acaba se repetindo e a cidade sempre mata os dois quando descobre toda a verdade. Só que o fato de descobrirmos que o Jade nunca saiu da delegacia e que foi tudo uma viagem guiada pelos cogumelos mágicos deixa tudo mais sinistro. As respostas sempre estiveram dentro da cabeça dele, ele só precisava ter coragem de parar de tocar o violino metafórico e encarar o passado. O episódio terminou com ele gritando que sabe como salvar as crianças e como ir para casa, mas aqui fica uma grande pergunta: como convencer um bando de sobreviventes aterrorizados a ajudar, sabendo que no passado essa mesma tentativa terminou em massacre e banho de sangue? E será que a Tabitha vai ter a mesma coragem ou vai continuar fingindo que não tem culpa de nada? Vale lembrar aqui que a própria Tabitha diz que lembrou de tudo, o que para mim deixa o próximo episódio ainda mais interessante. Eu não sei você, mas eu tô muito animado para assistir a segunda metade dessa temporada, que eu acho que vai entregar muitas respostas e também vai fazer com que a nossa cabeça exploda e vamos teorizar demais aqui no canal. Então deixa a sua teoria aqui nos comentários, lembrando que eu leio e respondo todo mundo. O que você acha do Jade? O que você achou da viagem do Jade? Quem você acha que cortou a garganta do Christoph lá na época do Vito? Não esquece também de deixar o like e se inscrever, o hype também me ajuda demais. Falou galera, um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo.